Olá, gente, tudo bem? Bom, a gente começa o ano e com o ano muitas mudanças e novidades no Poder Executivo e Legislativo de Osório e de todas as cidades do Brasil. Mas sabe o que aconteceu na primeira sessão da Câmara de Vereadores de Osório? Além da posse, é claro? Bom, vou contar para vocês como é que eu descobri isso. Eu estava olhando o meu feed no Facebook e aí o Carlos, então, compartilhou um vídeo do vereador Maicon do Prado. E nesse vídeo, então, o vereador está pedindo desculpas e eu não estava conseguindo entender por quê. E ele pediu desculpas pelas pessoas que ele pediu voto, né? Para a chapa, então, que tinha o PP como cabeça, né? Como candidato a prefeito. E aí começou a desenrolar e daí deu para entender o que aconteceu. Então, o vereador, o único vereador do PP, o senhor, né, o doutor Miguel Calderon, na primeira sessão já passou para o lado do MDB. Até aí tudo bem, mas a gente vai ter que pensar algumas coisas juntos para ver se as peças se encaixam e se isso faz algum sentido, certo? Primeiro a gente tem que pensar que o PP era cabeça de chapa contrária ao MDB e ao partido aí do seu Hélio Bogato. Então eram três e o PP era uma oposição. E era a oposição mais ferrenha. A gente viu muitas pessoas discutindo, muitas amizades sendo desfeitas, devido então a essa rixa, né, que a gente tem aqui em Osório. Porque aqui em Osório a gente tem apenas dois lados políticos. É PDT ou MDB. Isso é histórico da cidade de Osório. E aí o que a gente tem que pensar? Com isso tudo, a mudança de posicionamento do vereador, que é quando ele muda, ele leva toda a sigla junto, e a gente sabe que o PP tem pessoas muito boas, tem pessoas, né, que tem caráter, mas que agora a sigla toda então se carrega nessa decisão do Dr. Miguel Calderon. Então, o que acontece? Se a gente pensar que em um primeiro momento, mas é primeiro mesmo, tá? O PP passa para o lado do MDB, qual é o pensamento na população? Vejamos que a coligação, né, do Eduardo Renda, ela ganhou, então, 9.866 votos de confiança. O que se faz com essas pessoas todas quando se diz assim, agora ele é MDB? Praticamente as pessoas se arriscaram a pegar a Covid-19 à toa, porque não importava quem ganhasse. Osório ia ter o mesmo projeto. Porque a partir do momento que o PP passa para o lado do MDB, ele concorda plenamente com aquele projeto. Então, a chapa do, né, o seu Eduardo Renda como candidato a prefeito me parece uma coisa meio artística, porque não tinha compromisso de ser realmente uma oposição. Se a gente vai pensar agora na Câmara de Vereadores, o PP botou apenas um vereador. Isso significa que os projetos dos vereadores do PP não foram aceitos pela maioria da população osoriense. Então, o que mostra uma fraqueza de propostas. Já o PDT apresenta 4 cadeiras. Então, quer dizer que os vereadores do PDT certamente são mais próximos do que o povo realmente quer. Muitos dos votos da coligação PP e PDT são trazidos pela professora Lourdes Helena. A professora Lourdes Helena, por ser uma representante mulher, por ter participado da campanha do Ele Não contra Bolsonaro, trouxe muito voto da esquerda, muito voto de pessoas que estavam sem esperança. Então, nem o respeito ao partido que teve, né, os 8 anos do governo Eduardo Renda e Eduardo Abraão, o PP não teve. Então, desrespeitou a comunidade osoriense
e diz respeito à história que construiu junto ao PDT nos últimos 8 anos. E agora eu te pergunto, e a esquerda com isso? Dentro de toda essa crise que nós estamos vivendo, porque nós não podemos fechar os olhos para a crise política que Osório está passando. Então, a esquerda está paralisada, ela não tem norte, né? Então, ajuda a alavancar mais ainda a crise política de Osório. Então, eu acho que seria cabível, né, uma nota do PP explicando, né, esse posicionamento. Outro ponto importante que a gente precisa pensar é o que significa oposição. Algumas pessoas já estão reclamando do governo que hoje, às 17 horas, completou o seu primeiro dia útil. Né? A oposição ela tem que ser sábia. A oposição ela precisa pensar na sociedade. Mas isso não significa pular o muro. Isso significa ficar do seu lado, ter honestidade de ter um projeto e seguir ele. Então é importante que quem é oposição do MDB, PSDB e agora PP e outros partidos menores, né, que fizeram aquele acordão, né, que a gente saiba fazer uma boa oposição, sabendo que oposição não é se vender. Oposição é lutar, reivindicar pelaquilo que o povo precisa. Então, que fica nessa reflexão e que o osoriense acorde, porque nós estamos numa ditadura. Ou ganha o PDT, ou ganha o MDB, sempre com o PP a tiracolo. Então, está na hora dos outros partidos formarem políticos, formarem opções. Nós, osorienses, precisamos de outras opções para quebrar essa história ditatorial política de Osório. Gratidão e um feliz 2021 com muita consciência política e muita reflexão social.